Moz África, o portal de novidades. Com Doutora Fan vai para o ar uma aula de história em simultâneo com a música, contando com a participação da Scarlett, do Inocêncio, do Elder e do Mandini. Termino Pro Beats. Uma aula de história, uma aula de história, uma aula de história, uma aula. Senhor professor, na aula de hoje só vamos cantar, não teremos aula? Boa pergunta, menino. Da mesma maneira que selecionam aulas através da rádio e da televisão, hoje vamos ter a ocasião de estrear uma aula de história em simultâneo com a música, cujo tema é a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. As origens da Primeira Guerra Mundial encontram explicação nas causas remotas entre as principais potências imperialistas que disputavam as zonas de influência. Formaram alianças militares, o que culminou com a corrida ao material bélico. Entretanto, a causa imediata foi o atentado de Sarajevo. Story, eu não entendo o que é esse atentado de Sarajevo. Story, eu não entendo o que é esse atentado de Sarajevo. Então, turma, alguém para ajudar o colega a responder essa pergunta? Sim, senhor professor, estou aqui. Levante-se, por favor. No dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo, na capital da Bósnia-Herzegovina, foi assassinado a tiro Francisco Ferdinando, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, por um estudante da Sérvia. Muito obrigado pela sua digna atenção, menino. Agora peço uma salva de palmas para ela. Uma aula de história, uma aula de história, uma aula de história, uma aula. Lá no fundo, vejo a mão do Inocêncio no ar. Pode falar, rapaz? Sim, senhor professor. Eu só quero perceber as circunstâncias para a mundialização do conflito bilateral entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro. Bem, é uma pergunta pertinente e sábia. Agora, peço um voluntário para responder essa dúvida. As potências iniciais da Tríplice Aliança, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, aproveitaram-se do crime para ajustar as velhas contas. O Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia a 28 de julho de 1914. Era o início da Primeira Guerra Mundial. Muito grato, Liliana. Outro voluntário. A Alemanha invadiu a Bélgica e declarou guerra contra a França. A Inglaterra e o Japão ajudaram a França, declarando a guerra contra a Alemanha, guerra contra a Alemanha. Muito obrigado, meninos, pela vossa atenção e participação. E com esta sucessão de ataques, o mundo já estava em guerra. E muitos países do mundo foram se filiando nos blocos militares iniciais.
a Bulgária e o Império Otomano juntaram-se na Tríplice Aliança e na ET, para além da Inglaterra, França e Rússia, alinharam Portugal, Romênia, China, Brasil, Estados Unidos da América, entre outros. E quanto ao continente africano, participou também nesta guerra, mas ao lado das suas metrópoles. Moz África, um portal de novidades. Termino Pro Beats. Uma aula de história, uma aula de história, uma aula de história, uma aula de história, uma aula. É novidade. É novidade. É novidade. É novidade. Aqui quero abordar o seguinte: eu não nasci professor, mas hoje sou. Não nasci motorista, todavia hoje sou. Não nasci com viatura, contudo hoje tenho. Não nasci músico, porém hoje sou Dr. H.